Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma atividade do Conexão 3005 e hoje, 28 de novembro de 2023, sob forte chuva aqui na cidade de São Paulo, mas tempo bom em outras regiões do Brasil, vamos ter um bate-papo, uma conversa iniciática sobre o ano 2023, retrospectiva e perspectivas sobre vários cenários, e a equipe do Conexão 3005, com a diretora Daniela Troncoso e o professor Walter Teixeira de Andrade, Gilberto Catira e o Carlos Antônio do Nascimento. Vamos aí esquentar um debatezinho bom, né? Um debate aí para inspirar ideias. E já começo dando boa noite a todos vocês. Bom, boa noite a todos, o Carlos. Boa noite, professor Walter. É uma honra estar aqui com vocês quatro, o Eduardo, o Gilberto Catira. E vai ser interessante a nossa conversa iniciática. Boa noite a todos. Boa noite ao meu irmão Eduardo. Boa noite, vai ser bom, hein? Catira. Boa noite ao Carlos Nascimento. É uma honra para mim estar aqui presente para a gente conversar a respeito de assuntos tão importantes. E olha, gente, já peço aí para vocês, quando curtirem o Conexão 3005, dá o seu like, inscreva-se, ative o sininho, ajude a compartilhar. E, claro, participem, escrevam aí no chat, que hoje é um bate-papo, então a ideia é a gente levar os comentários aí para o ar. Boa noite, Gil Tomé. Vi também que a Cíntia de Brasília está aí. Boa noite, Cíntia, obrigado aí pela participação. Então é isso, gente. Olha, só para vocês terem uma ideia da gama de temas que vamos conversar, né? Vamos falar um pouco sobre o pós-pandemia, né? Opa, o Marcos Andrade também. Saudações, querido Marcos. Marcos que já participou aqui de lives, aqui no Conexão, e vai em 2024, estamos contando com ele aí, com alguma novidade interessante para a inspiração dos todos, né? Outro tema que a gente vai falar sobre a IA, né? As inteligências artificiais, as disponibilizadas, as novas gerações, guerras, geopolítica, meio ambiente, conexão cultural, polaridade, ciclos, aquecimento global, transformações sociais, acesso às tecnologias, questão da longevidade, demografia. Aí o Décio Oliveira, de Caieiras, boa noite, Décio. Ecumenismo, a questão da mitologia nas mídias e as descobertas arqueológicas. Então, tem muita coisa, é tanta coisa para falar que eu prefiro perguntar para vocês quem vocês querem conversar aqui. Ó. É o que eu falo, né? Aguardando a data da próxima live com o Marcos. Ah, sim, vamos combinar com o Marcos, é uma data legal para um tema de interesse geral. Né? Então, professor Walter, você quer abrir um tema que te agradou? Qual tema você gostaria? Bom, vamos escolher em conjunto, né? Tanto assunto, né? É bastante assunto, mas a gente pode abrir com inteligência artificial, né? A inteligência artificial, tá? Eu, como um bom aquariano, eu acho que a era de Aquário traz um avanço tecnológico muito, muito interessante para a humanidade, mas eu vejo todo esse aspecto sempre de maneira positiva. É evidente que tudo pode ser usado de maneira negativa, né? Mas eu vejo esse avanço tecnológico da inteligência artificial de maneira positiva. E vocês? Eduardo? Eu acho ótimo. Eu tenho agora, eu posso dar a minha opinião. Vai ser muito contraditório, né? Eu sei que a opinião que eu vou dar é muito contraditória, mas a opinião que eu vou dar não é minha opinião, é uma opinião que eu tirei através dos estudos, através do nosso mestre, professor Henrique de Souza, né? E principalmente através de um ensinamento que é muito famoso na eubiose, né? O professor deixou o seguinte ensinamento: a inteligência humana é a projeção do espírito no homem. A inteligência humana é a projeção do espírito de Deus no homem. Veja bem que interessante. É claro que isso aí contradiz até a ciência oficial, né?
porque se a gente pegar o estudo evolutivo, né, o Charles Darwin, né? Charles Darwin nos afirma que as espécies evoluem através de conflitos entre si, de lutas entre si, né? Mas ele deixou bem claro, né, no processo de evolução dele, darwiniano, né, que quem sobrevive não é o mais forte. Quem sobrevive não é o mais forte, mas é o mais adaptável. Então, a espécie que se adapta melhor às transformações, às injunções, às dificuldades, é essa que sobrevive. Então, tanto que o dinossauro era enorme, poderosíssimo, e sucumbiu, viveu 60 milhões de anos na face da Terra e desapareceu, né? E o homem, o ser humano, ele tem essa qualidade. Olha, o ser humano tem essa qualidade específica de adaptabilidade. Então, se ele não tem um alimento, ele come. O homem come de tudo, não é verdade? O homem se alimenta de qualquer coisa que aparecer. Ele sempre dá um jeitinho para sobreviver. Então, agora, é claro que nesse enfoque do Darwin e da ciência acadêmica, é entendido que a inteligência humana vai se desenvolvendo através do processo do desenvolvimento do cérebro, do sistema nervoso central, etc. Né? É assim que a ciência vê isso. Né? É nesse ponto que eu discordo. Não é que eu discordo. Baseando nos ensinamentos da eubiose, do professor Henrique de Souza, eu tomo uma outra informação. Então, eu digo o seguinte, que a inteligência, na verdade, ela não surge na face da Terra. Ela provém, é uma forma arquetipal de projeção, como o nosso mestre diz, né? A inteligência do homem é a projeção do Espírito de Deus no homem. A inteligência é cósmica. A inteligência é um fator cósmico que se projeta de forma arquetípica na face da Terra. Então, nesse sentido, eu só posso tirar uma conclusão a esse respeito, para não ser muito, me alongar muito, né? Agora, a opinião minha, pessoal, baseado nisso que o nosso mestre me passou, né? Que a inteligência do homem provém do Espírito de Deus. Então, digo assim, a inteligência artificial é algo absolutamente impossível de acontecer. Não vai existir nunca. Não vai existir. O que existe é a programação. O sujeito programa um computador. O computador é um fichário eletrônico. Quando não tinha computador, a gente usava o fichário. Eu trabalhei no setor de processamento, antigamente, era jovem, não tinha computador, a gente guardava tudo em ficha, né? Os, os pagamentos, as coisas, tudo ficha. Né? O computador não, é tudo eletrônico, é um fichário. Agora, tem um programador, né? O programador, ele programa o computador para agir dessa ou daquela forma. Agora, é impossível, veja bem, é impossível, não estou falando de maneira da ciência acadêmica, no sentido no científico universal, é impossível existir um aparelho que tenha inteligência. É impossível existir isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Suponhamos que um sujeito vai fazer uma programação num computador. Ele vai programar. Agora, se o computador falasse para ele assim, eu não concordo com essa programação, eu vou fazer do meu jeito, aí entenderia que existe uma inteligência. O programador, aí sim, veja bem, o programador vai lá fazer uma programação, aí o computador fala assim, não, eu não concordo, eu não penso dessa maneira, eu vou fazer de maneira, eu vou fazer da minha maneira, não concordo com a sua opinião. Aí eu admitiria que existe inteligência artificial, mas isso é impossível de acontecer. Agora, o computador ele vai se tornando cada vez mais complexo porque todo esse processo de formação, de informações que é passado, ele vai se tornando muito rápido, né? Ele computa dados, ele é um computador, ele tem a agilidade de estabelecer dados. Agora, é claro que o programador, aliás, dizem o seguinte, que existe um perigo muito grande da humanidade ficar submissa à ação dos computadores. Eu sempre li isso aí, muitas vezes, né? Existe esse perigo da humanidade ficar sujeita à ação dos computadores.
mas ele não vai ficar sujeito à ação dos computadores, ele vai ficar sujeito às programações que o programador fez. Então, é a programação que um computador sem programação ele não funciona. Não funciona. Então, essa é a minha opinião inicial a respeito de inteligência artificial. Na minha opinião, baseado na ciência inicial das idades que eu recebi do mestre, do professor José Souza, a inteligência artificial é absolutamente impossível. Professor Walter, o que o senhor está falando está em linha com o que o próprio cientista Miguel Nicoleles fala. A Gil também fala aqui, ó, o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles comentou que não podíamos chamar a IA de inteligência. O que acontece é o seguinte, o pessoal é muito bom de marketing, né? O pessoal é impressionantemente bom de marketing. Verdade, isso é bom. Impressionante. Você está achando mesmo que a gente já chegou naquela época dos filmes lá, dos androides matando o ser humano e tal. Não, mas viu, Edu, isso que eu ia falar. Eu acho que a indústria cinematográfica criou uma ilusão sobre isso, né? De repente a máquina se virar contra o homem e atrás do homem ter sentimento, chorar, né? Então, eu acho que é um pouco fantasioso. O que acontece é o seguinte, a gente tem fronteiras éticas, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Primeiro, no sentido técnico operacional da coisa, a inteligência artificial, como está sendo chamada, é um negócio que é o seguinte, se você parar para pensar no seu dia a dia, você realiza uma série de atividades repetitivas. Então, se você achar uma ferramenta que consegue entender isso, consegue de uma maneira um pouquinho mais autônoma, conseguir captar essas funções, e se você expandir isso para uma atividade de grupo, e depois você estender isso para uma atividade corporativa, depois você estender isso a processos complexos, com um nível de segurança absurda, por exemplo, eu conheço uma empresa que está trabalhando com arquitetura, projetos de arquitetura, em que um arquiteto tradicional, ele demora meses para apresentar cenários para uma implantação de arquitetura. Aí você usa soluções de IA, e em uma questão de dias, você apresenta projetos maravilhosos, cuja aquela parte mais trabalhosa, que é o processamento, o teste de cenário, o computador já faz. Mas, ainda assim, esta inteligência, ela depende, ainda assim, essa inteligência, ela depende, né, de um comando. Você direciona, ele vai e executa. Agora, o que acontece é o seguinte, não, mas eu quero uma inteligência que não precise de comando. Então, na verdade, o seu abrir mão de comando, você está pedindo comandos pré-programados. Viu, Edu? O nome... Alguém fez aquilo. Então, esse lance que você falou, professor Walter, não é, a máquina não tem a inteligência é um dom superior ainda, não é isso. Só adicionando ao seu comentário, o nome correto não é inteligência artificial, é memória artificial. Aí sim. Mas você fala memória artificial, vai vender, professor Walter? Não, os marqueteiros já puseram inteligência artificial. O computador tem memória artificial. Agora, veja bem que interessante. A melhor coisa que nós temos no nosso interior não é a memória. A memória para a gente esquece as coisas. A coisa mais importante que o ser humano tem é o processo mental. E isso a máquina não tem. É impossível uma máquina ter um processo mental. Porque isso aí, a mente vem do universo. É projeção da divindade. Agora, então, memória artificial, sim. É claro que a memória artificial, o computador, ajuda o profissional a reunir informações rapidamente, etc. Né? Por exemplo, nas viagens espaciais, né, é impossível uma mente ter aquela memória prodigiosa de ter todas as informações na hora, né? E assim por diante. E mesmo assim o computador ainda demora um pouco, né? Ele não é rápido, né? Agora, a fronteira ética que eu estou dizendo é o seguinte, se você perguntar para algumas fontes, fatos da história, por exemplo, ou qual o seu posicionamento sobre uma determinada postura humana, você vai ter respostas que dependem de
uma formação anterior. Então, você tem uma fronteira ética que... vou te dar uma pergunta muito simples. Quem inventou o avião? Isso. Se você responder que foi Santos Dumont, você é brasileiro. Se você responder que foi os irmãos Wright, você provavelmente é americano. Americano. E sabe o que uma enciclopédia fez? Em português pôs Santos Dumont e em inglês pôs os irmãos Wright. Fez uma divisão salomônica. Mas, ou seja, se você tem problemas de definições e entregar a pergunta, você tem que fazer com que essa IA não transcenda esses limites éticos. E isso é muito difícil. Aliás, a gente sabe que é um rolando lero o IA, né? Eu posso até dizer que... Ele é considerando isso, considerando aquilo. E se ele fosse desbocado? Eu posso até dizer... Vamos programar ele para ser desbocado e falar as coisas com um direcionamento, uma diretriz. Anteriormente a esses dois, quem inventou viajar no ar foi Leonardo da Vinci. É verdade. Ele projetou helicóptero. A ideia foi dele. Ele projetou a asa delta, ele inventou a asa delta, o helicóptero, o submarino, só que não havia possibilidade técnica para fazer na época. Né? Ele inventou. Mas aí tem pergunta aqui, gente. O Marcos fez uma pergunta legal. Pode falar, Carlos. O Marcos pergunta: podemos entender que o conhecimento das chamadas inteligências artificiais é uma expressão máxima do conhecimento do mental concreto, como sinal de que o momento de desenvolver o mental superior? Eu acho que a Era de Aquários traz essa coisa, não é, professor? Veja bem, quando nós estamos quando o ser humano está num estágio muito primitivo de desenvolvimento, ele tem o que age é o mental inferior, né? O mental concreto. Né? Então, ele não tem a tríade superior funcionando perfeitamente. Quer dizer, a mente superior, ele tem a mente inferior. Né? E muita gente ela usa mais a mente inferior do que o mental superior. Né? O indivíduo pode falar, por exemplo, tem pessoas que podem falar, dar palestras, escrever 60 livros e não falar nada. Pode acontecer isso. Uma pessoa escreve 60, 80 livros e não diz absolutamente nada. Aliás, o nosso mestre, professor Richard Souza, ele diz o seguinte: a pior rotina é a rotina mental. A rotina mental do mental concreto, né? Então fica girando e não sai daquilo. As conclusões são sempre as mesmas, apesar de ser algo projetado de um arquétipo universal, né? Então, essa também é uma consideração interessante a ser feita, né? O que diferencia um ser humano de um animal é justamente a possibilidade de utilizar a tríade superior. E a tríade superior é uma projeção cósmica. E o computador não vai ter isso, ele não vai ter tríade superior para desenvolver o mental, intuição, isso é impossível acontecer, né? Porque eu sempre brinco assim, olha, cosmicamente, uma minhoca tem muito mais desenvolvida do que um computador, uma minhoca. Porque ela tem DNA, né? A minhoca tem DNA, ela tem um arquétipo universal, ela é muito mais complexa do que um computador. Existe uma inteligência cósmica ali, né, professor? Uma bactéria, um vírus, é muito mais complexo do que um computador. Um vírus é muito mais complexo do que um computador. Eu digo assim, é infinitamente mais complexo do que o computador. É um simples exemplo. Imagine querer que o computador venha substituir a inteligência humana. Isso é impossível. É basicamente impossível. O que nos leva a mais um tema aqui. O Salvio comenta, né? O alvorecer de uma nova era, sinais visíveis na natureza e na ordem social pressagiam o advento de um novo ciclo. Então, vamos falar um pouco sobre aquecimento global e meio ambiente, que tal? Tudo bem. Vamos aí. Uma palavra? Então, bom, eu vou começar. A gente que está numa linha teosófica, a gente sabe que o planeta Terra ele tem uma vida própria, né? Então, a gente sabe que todas essas questões climáticas
não envolve a influência do homem, sim o desenvolvimento natural da Terra, né? Então, o homem ele pode contribuir de maneira positiva de não piorar a situação do planeta em relação ao seu bem-estar social e ecológico no mundo. Mas a gente sabe que o aquecimento tem a ver com o desenvolvimento, a transformação do próprio planeta, né, professor? Exatamente. Agora, isso não é uma novidade, pode ser uma novidade para a ciência, mas a ciência, a gente lê, através dos relatos dos cientistas, etc., que a Terra está caminhando por uma era glacial. Os cientistas falam isso. Inevitavelmente, a Terra vai entrar numa era glacial. Daqui a quando? 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, sei lá o tempo que deu, é muito longínquo, né? Muito longínquo. Mas essa é a previsão. Mas isto aí era conhecido pelos hierofantes do Egito. Solon, quando esteve no Egito, veja lá, quando foi? 800 anos de Cristo. 800 antes de Cristo, na verdade. Quase 3 mil anos, 3 mil anos. Quando Solon esteve lá, o hierofante falou, isso tem nos relatos, né, da ciência iniciática. Um dos hierofantes falou para o Solon que a Terra dava cambalhotas no espaço, né? Ou seja, o Polo Norte às vezes ficava para o sul, às vezes para o norte, etc. E de tal forma que o hierofante falou que num determinado momento da história da Terra, o Sol nascia no oeste. O Sol nascia no oeste e punha-se no leste. Ou seja, havia uma inversão do eixo da Terra, então o Sol nascia no lado contrário em que ele nasce atualmente. Então a Terra ela está se modificando no espaço. É que o tempo é enorme para a gente perceber, para a ciência perceber isso, né? Mas a Terra ela vai, a própria percepção dos equinócios nos demonstra, né? A Terra ela gira, né? 26 mil anos, né? A precessão dos equinócios, provocando mudanças enormes, e também o Polo Norte está se deslocando para outro local, né? O ponto do Polo Norte. Então, a Terra sofre essas transformações. Só que a ciência acadêmica não tem suficiente material para tirar conclusões a esse respeito, né? Agora, aí é difícil a gente falar a respeito disso, né? Aquecimento ou esfriamento, através de dados científicos, é muito difícil falar isso. O Salve fez uma observação aqui, professor. É óbvio dizer que todo observador ha notado que os fins dos tempos de que falam os livros sagrados, até mesmo a Bíblia, compilação adulterada daqueles que estão à porta. Exatamente. Quando a gente fala dos fins dos tempos, quando a gente fala de fim dos tempos, de maneira atual, né, pela ciência apocalíptica, né? São ciclos, né? É mudança de ciclo, né? Quando Jesus falou fim dos tempos, na verdade, ele não podia se expressar de outra maneira. Pois não entenderam nem da maneira quando ele falava, então ele falava do fim dos tempos, mas é claro que ele falava da mudança dos tempos, né? Fim de um tempo, início de uma nova era. E o nosso mestre fala isso, né? Deixou bem claro, né? Estamos na era do Avatar Maitreya, terceiro milênio, uma nova novas injunções provocando mudanças profundas no planeta Terra. E hoje na internet fala-se muito, né? Está falando muito na quinta dimensão. Parece que é um assunto que veio à tona de maneira bem explícita, né? A Terra está entrando na quinta dimensão. E está mesmo, está mesmo. A Terra veio, veja, nós tivemos a primeira raça-mãe era a primeira dimensão, a segunda raça-mãe era a segunda dimensão, a terceira raça-mãe lemuriana, ela começou na terceira dimensão, recebeu a tríade superior, ativação, e passou a ser humana, né? As duas primeiras raças não eram humanas, passou a ter uma atividade humana e justamente em Atlântida configurou-se a quarta dimensão. E nós, na raça ariana, estamos desenvolvendo a quinta dimensão. Ou seja,
passando do mundo denso, do nosso mundo denso, para o mundo vital. Isso é indiscutível, é uma volta, né? Uma volta ao topo, né? Passarinho para o mundo vital, depois para o mundo astral, e depois para o mundo mental. É isso? Subindo, né? É o que Jesus falava, a volta à casa do Pai, né? Mas é a consciência. A consciência vai, então, essas mudanças, não é fim dos tempos, é mudança cíclica, né? Que os antigos hindus falavam os dias de Brahma, né? Dias e noites de Brahma, isso era falado na Índia, né? Muitos anos atrás. Muito bom. A Gil Tomé ela também traz uma informação, professor. Astrônomos detectaram uma partícula rara extremamente alta caindo do espaço para a Terra, denominada Amaterasu. Bom, especificamente sobre essa partícula, eu não posso, aí precisaria estudar e ver, configurar. Mas é claro que existe uma interação, né? Existe uma interação entre o planeta Terra e o universo, evidentemente, né? Porque tudo é unidade, né? Principalmente a interação do planeta Terra com o sistema solar. Aliás, sempre lembrando que quando a HPB falava sobre sistema solar, ela mesmo dizia, ela vai. Quando ela falava sobre o universo, ela falava sobre o sistema solar, o nosso sistema solar. Então, a Terra tem uma profunda ligação com o universo, né? Nós recebemos não somente esses arquétipos para a formação do processo evolutivo humano, mas também partículas e assim por diante. Isso aí fica de acordo com o que a nossa irmã falou, né? Ô, professor, a gente também vê que o Sol está mandando muita irradiação para a Terra, né, de maneiras diferentes. Também. O Sol ele vai se alterando. O Sol está em processo de transformação também, né? O Sol é uma estrutura cósmica que está em processo de... Ele vai passar por um processo de... Já está no amadurecimento e vai chegar no envelhecimento e vai morrer. Como toda estrela morre, né? Mas depois renasce, né? Depois renasce. Ela vai, encolhe, explode uma supernova, né? Aí surge novamente, novos sistemas planetários, etc. Né? Então, o Sol passa por isso também, é cíclico, né? O Sol está dentro do processo cíclico de evolução. Né? Exatamente. Nada escapa ao processo cíclico evolutivo universal. E o Salvio traz isso, né? Todo o sistema solar está ligado a um particular logos criador, né? Abrange 7 sistemas planetários, cada um deles constituído por sua vez de 7 cadeias planetárias, né? De 7 sistemas planetários de determinado sistema solar manifestam-se, como é óbvio, simultaneamente, porém a evolução das respectivas cadeias não é paralela. E o mais interessante é que o sistema é centenário, mas a ciência não explica por que é centenário. A ciência não explica. Não. Olha, eu fiz o curso primário, secundário, colegial, universitário. Nunca um professor me explicou o porquê do 7. É verdade. Eu estudei química, eu sou farmacêutico bioquímico, estudei química. É isso? Tem a tabela periódica, ela é centenária. Mas eu nunca vi um autor falando por que é centenário. É a matemática divina, né? E veja bem que interessante, quando aquele que imaginou o átomo, né? Agora me escapou o nome do cidadão, né? Ele imaginou o átomo, né? Fundou a teoria atômica, ele justamente imaginou um átomo com 7 camadas. 7 camadas. Por que não 8, 10, 12? 7. Então, a própria ciência, ela sempre vai no número 7. 7, 7. Porque tudo é 7. 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7, tudo é centenário. Mas a ciência acadêmica não consegue explicar por que do 7. A ciência iniciática explica. Os mestres explicam que o processo, nossa evolução, é centenário.
7 dias de Brahma, 7 noites de Brahma, tudo é centenário. Agora, é claro que a Blavatsky diz que o nosso universo, ao qual a ciência iniciática se refere, que ela expressa, se refere ao nosso sistema solar. Pode ser que no universo exista um sistema que seja 8, 10, 12 milhões de tal, a gente não sabe disso, né? Mas o nosso é centenário. O nosso sistema evolutivo é centenário. Eu tenho a consideração, professor Alto, de que a gente tem várias camadas cíclicas que afetam o planeta e tem a ver com os astros, com a Lua. A Lua é mais fácil de perceber, mas, por exemplo, o Sol tem a ver com um ciclo das manchas solares que é de 11,1 anos em diante. Esse ciclo vai ajudar aqui a trabalhar essa pergunta do Marcos Andrade. Ele fala: tivemos crises nesse século, financeira, política, de saúde, guerras, etc., no reino humano. Os reinos dos elementais também precisam se transformar? Os eventos climáticos podem ser reflexo disso? Exatamente. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Como está em cima, está embaixo, micro, macro. O professor Richard Souza deixou esse ensinamento. Tudo que acontece na natureza é derivado da ação de elementais. Maremotos, terremotos, até queda de prédios, que caem, nada acontece por acaso, né? Quando uma coisa cai, não é por acaso. Aí tem uma ação kármica, nada acontece por acaso. Mas isso é promovido por elementais. Terremotos, maremotos, furacões. Tanto que Jesus acalmou a tempestade, né? Ele acalmou a tempestade. Mas não é que ele acalmou a tempestade, ele acalmou os elementais que estavam provocando aquela tempestade. Ele, como mestre, levantou a mão e acalmou os elementais. Os elementais se acalmaram e a tempestade terminou. Então, é isso, o nosso irmão realmente fala certo. Né? Tudo é baseado na ação dos elementais. E isso, professor, é um dos temas, até coloquei aqui, os ciclos, né? Essa questão dos ciclos, porque a gente está num nível de intensidade das coisas, mas está se esquecendo que as coisas são cíclicas. Cíclicas. E o que eu acho curioso, né? Eu vi até uma notícia, às vezes as pessoas estão com uma ideia tão fixa de certas coisas, que eu acabei de ver uma reportagem enfatizando o nível da Cantareira, que está passando de 70%, e que é preocupante, que vai começar o período de chuva, então há uma chance iminente de haver uma enchente. E aí encerra a reportagem dizendo para economizar energia elétrica. Eu falei, não entendi, economizar energia elétrica, mas está havendo excesso de água, excesso de... Bom, mas, independente da... Economizar sempre é bom, mas eu quero dizer, ao nível da contradição das coisas. Não tem coerência, né? Não tem. Então, o que acontece? Se você percebe que o mundo é cíclico, você vai perceber, por exemplo, que essa seca que teve na Amazônia já aconteceu antes. Mas as pessoas esquecem. Já aconteceu antes. Isso não é um fenômeno da Copa. Agora, o que se percebe é que as coisas estão mais intensas. Parece, pelo menos, que as coisas estão mais intensas. Mas depois elas resfriam e deixa de virar notícia para virar notícia outra coisa. E até o motivo de eu ter sugerido um estudo da longevidade, da demografia humana, porque fala da explosão do planeta, e o planeta está com 8 bilhões de habitantes. Mas não estava havendo um crescimento absurdo da população, e a gente está vendo uma redução populacional em alguns países atingindo níveis críticos, inclusive. Já falaram, a Alemanha já entrou num ponto de não retorno. O decréscimo demográfico, então o que salva a Alemanha hoje é a imigração. Então, muitos países da Europa, eu estava vendo, porque depois que você colocou esse tema, eles estão equilibrando a população por causa da imigração. Holanda, Grã-Bretanha, Alemanha, né? Mesmo a França, tudo por causa da imigração. Mas isso e os Estados Unidos só são os Estados Unidos por causa dos imigrantes. Dos imigrantes. Também, principalmente por causa deles. Mas interessante é que esse processo de diminuição do nascimento é um processo que está acontecendo na época moderna. Né?
Há 70, 80 anos atrás, ou 100 anos, as famílias eram numerosas, de 8, 10 pessoas, né? Aliás, o Benjamin Franklin dizia que, brincando, né, o Benjamin Franklin, ele dizia que o melhor negócio que um homem podia fazer é casar com uma viúva que tivesse muitos filhos, né? O menor negócio. Por quê? Mão de obra, né? Então, ele casava com uma viúva que tinha 10, 15 filhos, então ele ia ter bastante gente para trabalhar para ele, né? Na sua fazenda. A sociedade indígena era assim que operava, professor Pois Walter. é, agora não. Agora, o indivíduo, devido à situação financeira, não dá, né, para ter 8, 10 filhos. Impossível. Vai ter que ter 1, 2, 3, no máximo 4, né? Mas a tendência é. Talvez seja esse um dos motivos que nós estamos comentando aí, da diminuição do nascimento, né? Como o Eduardo falou, né? O planetário, né? Talvez seja um dos motivos, né? Gente, a nossa diretora, Dani, pode falar, cara. A nossa diretora mandou um recado para todos. Boa noite a todos, parabéns aos 4 apresentadores do Conexão 3005. Esse tipo de bate-papo é o que fazemos depois das lives e às vezes antes das lives. Realmente, esse bate-papo antes e depois é muito bacana. Boa noite, Dani, beijão. Boa noite, Daniela. Isso é um fato, né? Antes e depois, também depois, né? Já a gente fica Fala, Gilberto. Muita gente não sabe, mas depois, quando termina o programa, a gente fica batendo papo, né? Fica aqui no estúdio. Desde 1 hora. Eu tenho uma consideração sobre a questão climática. Opa. Essa Catira que está em Vila Rica, Mato Grosso. Essa questão climática é o seguinte: desde que o mundo é mundo, todo mundo sabe, quem faz de conta que não sabe, porque está fazendo onda. Catira, vou te cortar só uma coisa. Elas fingem que não sabem. Catira, deixa eu só te cortar só uma coisa, desculpa. Já que você está falando do clima, a Dani mandou uma mensagem importante aqui. Ela queria estar aí com vocês, mas não pode participar, porque infelizmente está um desafio gigantesco em casa. Telhado acabado, chovendo e cântaros dentro de casa aqui. Só para dizer como a questão climática está nos abalando aqui. Está nos abalando, exatamente. Eu estou em São Paulo, então não estou presenciando isso, mas a coisa está uma chuva fortíssima no interior de São Paulo. Né? Pode falar, Catira. Pois é. Olha só, a questão climática, os ciclos, as catástrofes ambientais, as desgraças da natureza, vamos colocar assim nesse termo, ela existe desde que o mundo é mundo. Isso aí é fato. Até na Bíblia, você pegar lá, já tem o dilúvio. O problema é que nos tempos atuais fica uma coisa muito interessante as pessoas utilizarem isso de forma para fins próprios e criar uma conversa com interesse muito direcionado, né, deturpado, e para fingir aí o que a gente chama de falsa virtude. Simples assim. Então, na verdade, todo mundo sabe, e quem usa esse argumento da coisa climática, que estão acabando com a Terra, o ser humano, é tudo fingimento, é uma turma, um bando de falsos. Simples assim. Vamos resumir o negócio. Muito bom. Pois é. O engraçado é o seguinte, com a pandemia, com o lockdown forçoso, né? Isso fez com que desse uma pausa no planeta. Foi até engraçado que surgiu uma música brasileira que falava sobre isso, né? Da pausa para o planeta, né? Da pausa. Da pausa, né? Mas Eduardo, não sei se você vai concordar comigo. Eu pensei que essa pausa fosse servir para as pessoas refletirem melhor, elas se tornarem mais fraternas, elas se tornarem espiritualmente mais desenvolvidas, mas a gente vê que retomou tudo e tudo parece que vai continuar igual, né? Não teve muita mudança. Não teve aí eu pego o comentário da Terezinha. A Terezinha Antoarte. Boa noite a todos vocês. Estou assistindo esse programa pela primeira vez. Está ótimo. Terezinha, foi assim que surgiu o Conexão, tá? Surgiu exatamente no âmbito da pandemia
e isso o Carlos me comentou agora, me fez lembrar que, na época, a gente fez uns debates, umas rodas de conversa assim, e nós tínhamos exatamente essa percepção: o mundo vai ser mais fraternal, todos vamos morrer, a pandemia e tal. Doce ilusão. Doce ilusão, voltou Houve movimento tudo fraternal. ao normal. As soluções tecnológicas são cooperativas. Isso é uma coisa maravilhosa do ser humano. As soluções hoje tecnológicas são de natureza cooperativa. Não podemos perder a noção disso. Você vê, a pandemia, isso aqui bate justamente com o estudo aquele pesquisador da evolução, né? O Darwin? Darwin, né? Ele dizia o seguinte: olha, aquele que sobrevive não é o mais forte, é aquele que se adapta. Então, o vírus também é assim. Na virologia, a gente entende dessa forma. O vírus, quando é muito violento, ele ataca e mata o paciente. Não é interessante para ele. Para o vírus, não é interessante ele infectar e matar, porque ele morre junto. Então, a tendência é ele vai se atenuando. Ele vai provocando uma gripe, um mal-estar, né? Porque ele sobrevive. Ele infecta e sobrevive. Então, ele vai saber. Veja, Ele essa tem que ideia manter o hospedeiro, né? funciona no mundo dos vírus. O vírus vai se adaptando, vai se tornando menos agressivo. É por isso que nós tivemos a pandemia, um arrefecimento dos casos graves da pandemia, porque o vírus ele vai atenuando, não é isso? Ele vai se atenuando, né? Então, isso faz parte da própria processo evolutivo baseado em Darwin. Darwin falava isso, né? Interessante essa observação, focando justamente no nosso cenário, né, pós-pandêmico, né? Tem uma pergunta aqui também do Décio que envolve mais ou menos tudo isso, viu, que a gente está falando. Atualmente há uma aceleração no desenvolvimento concreto da humanidade, mudanças climáticas, inteligência artificial, algoritmos, clonagem humana, realidade virtual. O homem não teria que discutir tudo isso de maneira ética, professor? Sim. Ética, claro, evidentemente. Hum. Eu digo, a gente pode raciocinar da seguinte maneira: a gente fala em evolução científica, né? Então, o que se diz, o que se fala, o que se tem ideia na ciência acadêmica, né, é que as coisas vão evoluindo pela evolução dos equipamentos, pela evolução das máquinas, pela evolução da matemática, pela evolução dos processos, todo o processo assim de conhecimento, dos instrumentos, mas não é bem assim. Não é bem assim. A ciência ainda vai entender isso, a ciência ainda não entende esse sentido. A ciência evolui através da evolução da consciência dos cientistas. Quanto mais o cientista vai evoluindo, vai tornando a sua inteligência mais superior junto ao Pai Celestial, ele vai se tornando um veículo mais capaz para trazer esse conhecimento superior para a Terra. Então, a evolução da ciência não é basicamente uma evolução material, mas uma evolução espiritual dos cientistas. Isso aí é muito importante. É claro que a evolução espiritual dos cientistas vai trazendo para a própria instituição, a ciência, a aplicação ética das coisas, né? A aplicação ética, né? Então, isso é muito importante, né? Não é desenvolver teoria atômica para fazer bomba atômica, como aconteceu no planeta Terra, né? Aliás, não só no planeta Terra, mas acontece isso no universo, né? Tem esse livro Exilados de Capela, né? Edgar Armand, ele cita, né, que os exilados vieram de Capela porque lá muita gente produziu guerras atômicas, né? Explosões atômicas, etc. Isso acontece em todo o planeta em desenvolvimento, ainda em uma fase inicial do desenvolvimento, né? Então, a ética é importantíssima. A ética é importantíssima para o desenvolvimento da ciência. Ainda não estamos usando a ciência de maneira ética, mas a tendência é entrarmos por esse campo de maneira cada vez mais importante. Muito bom.
Você quer passar para algum outro tema, Edu? Sim, temos vários aqui, né? Já que nós estamos falando da tecnologia e essas questões históricas, uma coisa polêmica aí que não está sendo muito explorado nas mídias, mas é um fato concreto, com tecnologias de sobrevoo que varrem florestas, foi finalmente confirmado que temos pirâmides, sim, na Amazônia. Seja em Rondônia, seja no estado do Amazonas, seja no lado peruano, está-se cada vez mais comprovando a existência de hieróglifos, geoglifos, né? Geoglifos, tema que apresentamos aqui, pirâmides cobertas pela floresta em locais inacessíveis. E evidências arqueológicas aí que, mais uma vez, por estar num local inacessível, ela não é tão estudada quanto nas pirâmides do Egito, né? É aparentemente uma civilização mais distante, Atlântica, como a gente já sabe, né? Mas está chegando. Então, eu sempre ouvi falar, tem pirâmides na Amazônia. Agora não é eu ouvi falar, já se descobriu. Agora é confirmado, né? Agora a gente tem... Queremos agora que os estudiosos se aprofundem no assunto e tirem fotografias, tragam, publiquem, né, esses fatos para o público em geral. E aí eu tinha falado da questão da ferramenta tecnológica, a Dani comenta aqui, né? Ciência veio como ferramenta para nos auxiliar. Seremos testados novamente, ou no futuro, tenho receio de que hasta la vista, do Arnold. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, né, baby? Não tem jeito. Hasta la vista. Não aprender a lição, amigo, se não fizer a coisa certa... Eu também acho. Eu acho que se aquilo que o Décio falou de ética, né, professor? Se a gente aplicar ética em tudo que a gente faz, tudo vai ser bem feito. Esse é o caminho da humanidade, né? Esse é o caminho da nova civilização. É o caminho da nova civilização, não é isso? O nosso mestre fala, né? Ele dá uma data, o ano 3005. Por isso que o nosso canal é canal, né, Conexão 3005. Não é por acaso. O nosso professor falou que no ano 3005 vai começar a surgir uma nova civilização no planeta Terra. E não é por acaso, é um projeto cósmico. E o Brasil é o berço dessa nova civilização. Então, essa era de Aquário é a era do Avatar Maitreya, né? Então, é claro que a tendência, nosso caminho para a nova civilização é o caminho do desenvolvimento da ética, da fraternidade, do amor, né, do entendimento e da fraternidade, né? Como todos os grandes mestres nos ensinaram e nos ensinam através dos tempos. É verdade. Os Kalapalos, que é uma etnia da região do Xingu, eles confirmam essa informação que existe de fato pirâmides que são inacessíveis e que elas são protegidas por seres. E tem algumas outras etnias dessa região que eles confirmam essa informação, que existem pirâmides, mas que não se pode chegar e que tem seres que tomam conta, que guardam, né, esses locais. E isso foi relatado já no livro que foi lançado na década de 70. Não existe mais esse livro, mas tem aí, chama-se Crônicas de Acracor. Tem ali um relato muito fidedigno, muito profundo de um alemão que veio para o Brasil, viveu nessa região, teve contato com essa... e escreveu esse livro, e também foi um cara que misteriosamente também desapareceu. Sempre acontece isso, mas ele escreveu esse livro, chama-se Crônicas de Acracor, um livro muito, muito, muito bom com esse relato. E os índios dessa região, eles confirmam essa informação, inclusive. Então, está aí a confirmação aos poucos, né? A revelação, vamos dizer assim. Isso aí. Crônicas de Acracor. Eu não sei se é Acracor ou Acracor. Este conhecimento
isso que está falando das pirâmides, que o Brasil tem muitas coisas para ser descobertas, eu realmente ainda não tem nada objetivo publicado, né? Mas isso aí vai se tornar mais. Eu quero dizer o seguinte, que os tupis já contavam para os jesuítas que eles tinham vindo de uma terra distante, que não existia mais. Isso faz parte do estudo. Eu nunca vi isso contado na história oficial, mas é contado na ciência, na história iniciática, é contado isso. Os tupis falavam, existem autores, determinados autores que dizem, né? Os tupis diziam, nós viemos... Aliás, os tupis foram trazidos para o Brasil pelos fenícios, né? Os fenícios tiraram os tupis das Caraíbas, as ilhas estavam afundando e trouxeram para o Brasil. E os fenícios... Eu vi uma entrevista há muitos anos, numa determinada TV, que não vou citar o nome, né? Um repórter foi entrevistar um cacique, né? Inclusive, esse cacique era cacique, mas ele já tinha curso universitário. Ele já tinha ido para a universidade, mas continuava cacique, né? Então, ele conversou com esse cacique, eu vi isso gravado, né? Uma entrevista numa TV. E esse cacique dizia que, realmente, na tribo dele, nessas tribos que ele conhecia, ele dizia o seguinte, que afirmava-se que Deus antigamente vivia entre os homens. Depois os deuses se interiorizaram. E ele afirmou para o repórter que existem os mundos internos. É isso? Então, até apontou uma caverna lá, que ele citou que era uma entrada para os mundos internos, e o repórter quis entrar com ele, né? Então, ele falou assim, não vamos entrar aí que tem gente aí dentro. Não vamos entrar que tem... Não vamos entrar não, porque tem gente. Então, veja bem, a própria cultura indígena, como o nosso irmão Gilberto Catira afirmou, a cultura indígena tem no seu registro essas histórias, que a história oficial não cita, mas é pertinente à ciência iniciada das idades. Então, muita coisa vai se descobrir, muita coisa no Brasil, principalmente aqui no interior, sem dúvida nenhuma. Concordo plenamente. E essa jornada de estudo arqueológicos continua, né? Quem sabe até quanto tempo vai ficar velado lá na Amazônia, né? O nosso mestre sempre afirmou que os chavantes eram aqueles que protegiam essas entradas, né? Exatamente. Era a chave dos Andes, né? Vale lembrar que o Brasil ele tem um dos locais considerado chamado de sítio arqueológico, né, de pintura rupestre, mais, como se diz, mais evidente, não sei se é assim que se chama, do mundo, que fica na Serra da Capivara, no Piauí, e é considerado um patrimônio mundial. Foi dado, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, porque quem cuidava disso lá era uma americana, que ela veio para o Brasil há uns 20, 30 anos, e ela cuidava desse parque, e não era nem com recurso brasileiro, era com recurso americano. E ela, infelizmente, há uns 2, 3 anos atrás, salvo engano, estou falando de cabeça, tá, gente? Ela morreu, e esse parque estava para ser desativado, as pesquisas que estavam sendo feitas, a preservação, e é na Serra da Capivara. E lá foi descoberto traços, os sinais, desenhos, dos mais antigos, segundo as pesquisas, né, que fizeram, do mundo, de tudo que foi descoberto em termos de se tratando de pesquisa arqueológica no mundo, tá, né, aqueles desenhos, aquelas pinturas, de detalhe, pintura colorida em pedra, não é aquelas pinturas que você não entende, né, aquelas pinturas realmente, isso tudo tem lá na Serra da Capivara, tá aqui no Brasil. Olha que interessante, né? A gente nem se dá conta dessa riqueza. Olha isso. E aí, vamos partir para mais um tema? Vamos sim. Está sem som aí. Vamos sim. Vamos falar sobre guerras e geopolítica. Isso. Então, ó, já vou esquentar aqui. Deixa eu só fazer aqui. Vocês têm ideia da primeira? Vocês têm ideia da primeira civilização a adotar o cristianismo?
Oi, Edu, rapidinho. A Dani está falando que essa americana era amiga da Verinha, Lúcia do Sumaré. Olha que interessante. Opa, peraí. Eu vi agora o comentário dela. Não, em cima. Essa americana que eu citei, ela está falando que era amiga da... Legal, hein? Essa eu não sabia. Ah, sim, sim. Ah, eu pensei que era a Nide Guidon que você estava falando. Não, mas a Nide Guidon também. É amiga da Vera Lúcia, do Sumaré. A Nide Guidon, até porque isso que você trouxe, Catira, é interessante porque a prova da datação carbono, da presença da Serra da Capivara é de 40 mil anos, o que derruba a teoria de que somente, não estou dizendo que não aconteceu, mas aquela história desceu do Alasca a pé até chegar na América do Sul, procede, mas não é suficiente, porque a Serra da Capivara chegou antes. A da descida do Alasca foi de 22 mil anos. E essa da Capivara foi 40 mil anos. Franceses e brasileiros têm esse estudo muito sério, né? Então, só aí já tem uma prova importante que a ciência oficial não está explicando tudo que ela mesma já sabe. Isso é impressionante. Não é nem o que ela não sabe. O que ela mesma já sabe, não vamos falar sobre isso, né? Mas já falando sobre história, qual a primeira civilização que adotou o cristianismo? A perguntinha meio capciosa, mas de fato, os armênios. Os armênios foram os primeiros a adotar o cristianismo, inclusive adotaram uma língua própria, as 39 letras, tem a ver com as 39 virgens que morreram, a amada que um rei mandou matar porque ela quis se manter virgem em seguimento ao casamento a Cristo, à fé cristã, né? E por que eu estou levando isso à tona? Porque, pessoal, a Armênia está em guerra. E aqui eu até destaco aqui, né? Vítimas do conflito entre Armênia e Azerbaijão temem limpeza étnica numa região chamada Nagorno-Karabakh. É basicamente o seguinte: a Armênia não tem poderio militar para deter o Azerbaijão. Então, quem prometeu defesa da Armênia? Os russos. E o que a Rússia, adivinha o que ela está fazendo? Em guerra. Não é isso? A guerra com a Ucrânia. Então, o que acontece? Não tem poder de se dedicar à proteção dos armênios. Então, o Azerbaijão aproveitou e, pum, entrou em guerra com eles. Claro que é uma simplificação grosseira dos fatos, mas eu quis dar um destaque a isso, que nós estamos falando da questão geopolítica, que ela tá num momento de efervescência impressionante. Está havendo guerra em várias regiões do mundo, não é somente a questão de Israel com Hamas, não é a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, mas como é esse exemplo que eu passei, a Armênia está passando por um conflito. Então, e a África passando, a Síria ainda não pacificou, ainda está em guerra civil. E por que essas guerras estão silenciosas, né, no noticiário mundial, né? Ah, não, só o que dá Ibope, cara. É só o que dá Ibope. Mas, viu, Edu, outra coisa, né? A ONU não foi criada justamente para preservar a questão, o território das nações? Também, né? Também foi criada para isso. Para isso. Por exemplo, então, a ONU não tinha que intervir em questões territoriais, por exemplo, com relação à Armênia e tudo mais, com relação à Síria. Na Síria também eu acho que houve uma limpeza étnica. Sabe qual é o problema? O problema técnico? Quando você está numa guerra, para você intervir numa guerra, você vai se queimar. Então, como é que você vai combater alguém que invadiu o país de alguém? Você vai mandar soldados. Não adianta a máquina, que a gente já falou, inteligência artificial não é inteligência, então não é suficiente. Você vai mandar de algum jeito um comboio, soldados, e se vai mandar soldados, alguém vai morrer. E se vai morrer, você vai morrer, tem um pai e uma mãe que vai ficar descontente, ou uma criança que vai se tornar órfã. E essa criança, e o pai e tal, vai culpar quem foi que teve a ideia de usar aquela pessoa para ser soldado para ir lá. E aí o que acontece? O desgaste político é óbvio. Escolha as suas guerras, não é o que fala lá? Escolha as suas guerras. Então, é triste isso, mas o mundo vira as costas para alguns países que perdem relevância geopolítica.
E hoje, infelizmente, o que dá Ibope é Hamas e Israel, né? Eu fiz uma pesquisa rápida sobre esse tema, inclusive, esse foi o que eu escrevi aqui. Eu queria só rapidamente passar algumas informações que de repente pode ser relevante aí. Pode seguir, Eu acho o seguinte, a gente só não tem paz no mundo porque a guerra dá muito lucro. Simples assim. Aí eu fiz aqui uma pesquisa rápida, ó. Vamos lá. Um lança-foguete, custa 280 milhões. Um lança-foguete. Imagina quantos que eles estão usando nesse momento. Uma metralhadora .50 custa 200 milhões, uma unidade. Um AK-47, que é o usado, que é um fuzil, custa 40 mil dólares. Isso aqui, esse milhões que eu estou dizendo, são em dólares, tá, gente? Um colete balístico custa 50 mil dólares, que é desses coletes que é utilizado na guerra. Um tanque, o tal do CAV, alguma coisa, que eu esqueci agora o modelo, que é o mais utilizado agora, atualmente, custa 12 milhões de dólares. Um tanque. Um tanque custa de 12 a 20 milhões de dólares. É milhões, tá, gente? Não é mil, não. Então, faz as contas aí, quanto que está o dólar. Aqui, eu achei o nome. É tanque Merkava 4. Então, assim, um avião custa, um caça, entre 80 a 100 milhões de dólares. Israel tem uma frota de 509 aviões e 73 navios. O Iron Dome, que é aquela máquina que Israel usa para interceptar mísseis, ela gasta, por cada míssil interceptado, 62 mil dólares. Cada míssil interceptado. Aquele foguete que o Hamas usa, o Hamas não tem míssil, tecnologia, mas eles usam foguete, eles jogam. Cada foguete que o Hamas utiliza custa 5 mil reais. Mas isso eles têm milhares, que eles fabricam e utilizam. E aí, o que acontece? As carteiras de investimento dessas empresas que financiam esse comércio de armas ao redor do mundo, elas são as mais, de repente alguém que é da parte financeira pode até dar esse palpite, são as carteiras mais movimentadas, criptomoedas, os altos investimentos em imóveis, que eles compram, ilhas, ao redor do mundo. Então, é um negócio altamente lucrativo, o mercado de armas. Então, assim, eu fiz esse resuminho, tem muitas outras coisas que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu fiz esse resuminho da coisa de valores. Então, gente, a conclusão é o seguinte: a paz ela não existe no mundo porque a guerra dá muito lucro. Bem assim, direto e reto. Na verdade, Catira, a paz ela produzia mais lucro que a guerra. Basta lembrar aí do período da Rota da Seda, dos mil anos. Só que acontece que, lembra que eu falei daquela história dos 11,1 anos do ciclo das manchas solares? Quando ela está intensa, ela é muito intensa, com revoluções, divórcios, imigração mais intensa, guerras civis. A força da discórdia ela ganha destaque. Ela é impressionante. E agora, o que está acontecendo? Está havendo um momento de oportunismo geopolítico gigantesco. Falaram, por exemplo, olha, Israel está fazendo acordo com o Hamas, então, se eles entrarem em acordo e pacificarem agora, a análise geopolítica e dos radicais é o quê? O Hamas ganhou a guerra. Mas como assim ganhou a guerra? Tá, assim, invadiram, mataram um monte de gente, voltaram para sua terra, e Israel atacou alguns, tal, e depois entrou em acordo para pacificar. Então, ficou provado que eles vão sair impunes
a punição que eles sofreram é irrisória perto de uma prova de uma fragilidade de um Estado que se propõe a se fechar, se blindar pelo máximo possível. O Brasil, você pode ter. Israel tem que se blindar de tudo quanto é jeito. É um território pequeno, se alguém colocar um míssil do alto de uma determinada região, você atinge a capital. É uma coisa assim impressionante. A capital não, digo uma cidade populosa. Você, para se prevenir a isso, você precisa de um nível de inteligência de defesa militar, defesa aérea, de defesa humana muito grande, né? E aí o que acontece? Você vê aliados de um lado e do outro. E você vê discursos absurdos, como promover o genocídio, você está defendendo alguém que literalmente está querendo massacrar crianças, querendo massacrar adultos, querendo massacrar pessoas inocentes, civis. E tem gente que tem posicionamento político como se isso não fosse nada. E também não dá para ficar num discurso ingênuo, né? Dizer, vai funcionar, tal. Eu não sei, Catira, mas a coisa ficou muito além. O que você falou procede e muito. A questão de se ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro na guerra, mas a coisa está transcendendo, está havendo uma luta de poderes para se haver uma busca de uma hegemonia mundial, sei lá mais o quê. A prova disso, Edu, é que agora a prova disso é que os Estados Unidos, com medo de faltar petróleo, já afrouxou os embargos em relação à Venezuela. Já tem mais de 10 empresas americanas investindo dinheiro na Venezuela, né? Você está mais por dentro aí, você pode confirmar. E agora a Venezuela está animada que está querendo invadir a Guiana, porque agora já está toda solta. Então, gente, a América do Sul em vias uma coisa vai alimentando a outra. Quem imaginar isso, que a América do Sul pode ter uma ameaça séria de conflito. Como é que pode isso? Podemos ter uma guerra muito em breve. Podemos ter uma guerra muito em breve na América do Sul. E a guerra ela é ótima para despistar problemas maiores, né? E a Venezuela tem problemas maiores, então ter uma guerra pode ser um motim aí para resolver outros problemas, né? Ou esconder, né? E aí a Dani observa, né? A paz pode gerar até mais lucro, mas com as guerras o ganho deles é mais rápido. É porque, na verdade, a guerra ela traz ganhos para poucos. E a paz é uma distribuição de renda, né? Propicia para mais pessoas, né? Ô, cara, você estava com saudade do Guilherme Guazelli Neto, é verdade? Eu estava, olha ele aqui, ó. Então, olha aí. Israel é perseguida até hoje porque não reconheceu Jesus e não vai parar até eles reconhecerem. Para quem dera fosse tão simples assim, Guilherme. Se fosse tão simples. Antes de Jesus ter vindo à Terra, eles já estavam em conflito. É verdade, é verdade. Esse conflito é eterno. Se a gente for ver, antes de Jesus já se tinha muitas guerras, muitos conflitos, né? Não dá para entender. A paz é uma coisa tão lucrativa, né? Tão boa, mas é que nem o Eduardo falou, é boa para todo mundo, né, Eduardo? A guerra é boa só para uns poucos. Vamos para um contraponto importante que o Sálvio trouxe aqui, né? As guerras ou atritos realizam caldeamentos raciais, transformações cíclicas. Sem dúvida, você está forçando pessoas a saírem de um país e ir para outro. Quem é grande beneficiado nisso? Estados Unidos, Argentina, Brasil. Nós somos beneficiados com isso. A gente não sabe valorizar isso. Mas valorizando ou não, como diz lá a música, apesar de você, a coisa segue o ritmo. Então, deslocamento forçoso de povos leva a uma transformação que você não ia ter de outro meio, né? Mas, Edu, tem povos que já, por exemplo, povos dentro da Síria que nasceram na Síria. Eles são sírios porque nasceram lá, mas eles estão sendo expulsos porque eles têm uma etnia diferente. Isso que não dá para entender, né? A mesma coisa na Armênia, né? A mesma coisa. É difícil entender tudo isso. Por isso que você falou do Brasil. Todo mundo que nasce no Brasil é brasileiro, não importa a raça, não importa a cor, né?
aqui o Brasil é um país de miscigenação, né? Um país que aceitou todo mundo, que soube se misturar com todo mundo. O que o Salvio coloca aqui o país que consegue se misturar, ele vai fazer realmente um caldeamento racial, viu? O Brasil não, o Brasil ele enxergou isso de maneira positiva e ele se misturou, né? É o único lugar que todo mundo se relaciona bem, né? É o único lugar onde as pessoas se relacionam bem. Aqui a gente vê todo mundo se relacionando bem. No Oriente Médio você vê o povo se matando. Por nada, né? A pena de tudo isso, Edu, é que a gente não faz ideia do povo palestino que existia em Gaza, que morreu, sabe, inocentemente, e eu não sei até que ponto eles estavam a favor do Hamas, mas eles estavam presos dentro do país deles e acabaram morrendo por causa da guerra. Então, meu amigo, é difícil, porque a guerra, esses interesses transcendem a dignidade humana. A dignidade humana. Agora, diante de todo esse comentário, sobre o resto, vou fazer uma pergunta. Como acabar com as guerras? Pois é. Como acabar com as guerras? Como acabar com as guerras? Uma maneira de você acabar com as guerras é você fugir delas, mas isso não funciona muito bem, né? Não funciona. Tem interesse econômico, né? Tem gente que tira muito lucro com a guerra, né? A própria ONU é uma reunião de interesses comerciais e políticos. Né? A ONU é isso. A ONU serve para... É um local onde se reúne ali seres que estão... se conflitam ali através de interesses políticos. A gente sabe disso. Né? Então, por isso que não funciona, não resolve nada. Agora, a pergunta é essa: como acabar com as guerras? Eu acho difícil, porque as pessoas têm o interesse financeiro, né? Movimenta o mercado bélico, petróleo, o mercado de investimento. Mercado, né? Mas é curioso, né? A gente vê as notícias das soluções tecnológicas ambientalmente corretas, né? E depois descobre que o preço para aquele ambientalmente correto, digo, um carro movido a bateria, ele é tão alto quanto a exploração petrolífera. Você construir baterias, né, de lítio e tudo mais, você tem que fazer uma atividade mineral tão danosa quanto... Eu posso... dizer que é tão danosa quanto o petróleo, mas é danosa. Não é tão simples assim. Vou falar uma coisa polêmica. Eu fiz uma pergunta. Como acabar com as guerras, né? Uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Agora, eu tenho uma resposta aqui, não minha. Eu posso ler uma resposta aqui? Sim, claro, professor. Está contido aqui no Pequeno Oráculo? Vamos lá, Pequeno Oráculo. Atenção, pessoal. Veja bem, a resposta está aqui, olha. É dada pelo professor Henrique Jé de Souza. Reconstruir é o brado que nos compete. Sim, reconstruir o homem, o pensamento, a moral, os costumes. Reconstruir o lar, a escola, o caráter, para que o cérebro se transmude ao lado do coração. Só assim a humanidade se tornará digna do estado de consciência que é exigido pela nova civilização. Continua o nosso mestre. Dessa reconstrução sairá o homem educado, segundo o sistema integral teosófico, isto é, eubiótico, que visa os três corpos de que o mesmo se compõe. O físico para as funções perfeitas do organismo, ou o cidadão apto a defender a pátria e, por conseguinte, a família, o psíquico, para a perfeição do sentimento, para a formação do caráter, para a transformação da alma inferior em alma superior e divina, e, finalmente, o mental, para enriquecer o espírito ou a inteligência. Essa é a resposta. Como acabar com as guerras? Acabar com as guerras é a transformação interna do ser humano. É o autoconhecimento. Não há
o que Jesus pregava, né? Os grandes mestres, Siddhartha Gautama pregava isso, né? O autoconhecimento, a transformação interna. Jesus, Krishna e todos os grandes mestres, né? Autoconhecimento é o princípio da ciência inicial das idades, né? Não se vai conseguir superar a guerra sem a transformação interna do ser humano. Esse é ponto básico. Se não houver a transformação interna do ser humano, a guerra não vai terminar nunca. E por guerra não fica somente nas guerras, estamos falando de violência como um todo, né? Pois é, a violência como um todo, porque a violência promana dentro do indivíduo, né? A guerra ela tem uma origem. A origem é justamente o quaternário do homem, do ser humano, né? Os interesses, a personalidade, a ignorância. Se não se transformar isso, não há chance nenhuma. Não é através de leis ou de força que se vai terminar a guerra, é através da transformação interna do ser humano. Sobre a ONU, olha o comentário do Teófilo Ide. ONU coloca Irã para presidir Fórum de Direitos Humanos. 3 pontinhos. Perde a credibilidade, né? Não, e o pior. Não, e pior, dentro desse fórum, o Irã atualmente é o que cuida dos direitos das mulheres na ONU. Pouca gente sabe, mas atualmente o Irã é que preside a comissão que trata dos direitos das mulheres na ONU. O Irã, né? Então, acho que não precisamos nem comentar, né? A ONU, agora, vamos lá. Quem comanda a ONU são 4 países, né? 4 países. Quantos países existem no planeta? Centenas, né? Mas quem comanda a ONU? 4 países. Não precisa falar mais nada. Pessoal, professor Walter, você falou do pequeno oráculo, eu aproveito para divulgar para o pessoal. Vão aí no Google Play ou no instalador de aplicativos que você tiver no seu celular, procure um aplicativo chamado Oráculo Eubiose. Maravilhoso, maravilhoso. Que boa ideia você teve. Que boa ideia você teve de divulgar isso. Acesse. Acessem Oráculo Eubiose, porque todo dia tem uma menção sobre o pequeno oráculo, uma menção... É pequeno na forma de falar. É um livrinho pequenininho, mas ele é um universo por dentro. É um universo por dentro. A concisão. Poucos textos, mas grande sabedoria. Isso, exatamente. Carlos, rendeu o tema aqui, ó. Nossa, o tema rendeu mesmo, né? Na linha da retidão e contínua evolução. O Tomé ensaiou aqui, elevando a consciência. Gil, estado de consciência, de certa forma. E, pessoal, tem uma enquete aqui, a gente colocou aqui, mas vamos dar um destaque. Vocês estão gostando desse formato da live? Oh, perdão, não é esse, peguei errado aqui, vamos lá. Cadê a pergunta? Aqui. Essa é uma boa ideia. Né? A gente pode realizar uma vez por mês nesse programa, né? Legal. Né? Lê aí, Carlos. A Daniela coloca o seguinte: pessoal, por favor, nos avisem pelo chat se gostaram desse formato de bate-papo solto sobre atualidades, porque poderemos trazer esse formato, talvez, uma vez por mês. Que tal? Eu acho ótimo, viu? Olha que bacana. Eu acho bem oportuno, né? A gente poder estar juntando, né, a atualidade, né, os acontecimentos da atualidade com um pensamento iniciático, né, professor? E a gente vai discutindo assuntos bem atuais, né? No momento que acontece, vai nos comentários e as pessoas participam, tiram as suas conclusões. Isso é uma coisa muito importante, viu, para a comunidade, né? Muito importante. E a Cíntia fala, sim! E ela já instalou o aplicativo. A Cíntia, a nossa irmã Cíntia. E aí, gente, vamos para um outro tema? Vamos, tem bastante tema. Mas antes, uma foto que a Dani mandou, muito legal aqui. Olha só. Quem não sabe o que é a Serra da Capivara, está aí um souvenir. Olha aí. No Piauí, né? Sim. A Dalva, né, gostou do formato.
Então, dava acho que a ideia é a gente, de vez em quando, fazer uma roda como essa. Ótimo. E, ó, o Décio falando aqui da guerra, para fechar o tema da guerra, Oppenheimer provocou o fim de uma guerra, mas a que preço? Né? Isso aí lembra também a própria questão dos povos tentando controlar o crescimento populacional e viu que esse controle demográfico também não funcionou, né? Aliás, eu não lembro o nome do autor, faz muitos anos, né? Um historiador, eu li o livro dele, e ele deu uma definição de paz que nunca mais saiu na cabeça. A paz na humanidade. Ele definiu paz assim: paz é o intervalo entre duas guerras. Paz é o intervalo entre duas guerras, a definição dele de paz. Então, a paz já é o anúncio de uma nova guerra. É só um descanso. É só o descanso. Olha, professor. Hoje a guerra é instantânea, né? Imediatamente, há uma reação. Mas na antiguidade, no tempo de Roma, etc., um país invadiu outro e eles respondiam aquele ataque 30, 40, 50 anos depois. Você acredita nisso? Está na história. Acredito. Mas sabe, o Gilberto... guerra de Roma com... no mar Mediterrâneo, né? Roma com guerras púnicas, né? Guerras púnicas, né? Púnicas. Um ataque contra Roma e depois, a história diz, depois de 20, 30 anos, tinha uma resposta de Roma, né? É uma coisa impressionante. É uma coisa que não cabe na cabeça da gente, isso, né? Mas é guerra. Não, mas é interessante o que o Gilberto falou em pausa, porque quando a gente estuda a Primeira Guerra Mundial, e a gente vê que houve uma pausa por causa da gripe espanhola, e depois logo voltou, se tornando uma Segunda Guerra Mundial. Aliás, devemos dizer o seguinte, que a gripe não era espanhola, hein? A gripe era americana. Foi rescaldo da Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola, segundo, não sou eu que estou falando, os historiadores dizem, surgiu num quartel do Exército nos Estados Unidos. Isso. Agora, as forças que estavam combatendo entre si proibiram a divulgação desse assunto. A Espanha não estava na guerra. Então, esse assunto era muito comentado na Espanha. Então, por isso que virou gripe espanhola, não é? Mas não surgiu na Espanha, não. Porque eles não queriam que falasse na gripe espanhola, porque não os soldados iam ficar com medo de... Além da guerra, ficar com medo da gripe, né? Então, a gripe foi escondida dos soldados por esse motivo. Aí virou gripe espanhola. É uma mentira, não é verdade? Olha, pessoal, então vamos lá. Só para fechar aqui, o Marcos Andrade ele falou: ótima oportunidade de relacionar os temas atuais, assim podemos sair das repetições dos conceitos, prática, já usar nas aulas dos graus. É isso mesmo, Marcos, é uma oportunidade aí que a gente tem, e agradeço aí a sua contribuição. A Cíndia está em Brasília, o Marcos está em Presidente Prudente, né? Então, estamos unidos aí. A Gil Tomé também fez um comentário aqui. Professor Walter trazendo uma fake news antiga, riso. Uma fake news antiga, verdade. Fake news antiga? Qual era a gripe espanhola. Fake news antiga. A fake news antiga. Pessoal, deixa eu correr aqui, porque por incrível que pareça, já passou das 10 horas. Nossa, já passou, eu nem percebi, tá vendo? Passou. Então, vamos anunciar os próximos temas. E o tema de terça-feira é um tema igualmente maravilhoso, porque nós vamos falar do coração do Brasil, Centro Geodésico da América do Sul, onde há de ser instalado um monumento eubiótico. Então, em Várzea Grande, que é a Grande Cuiabá, há de ser construído, né, um monumento como farol no Centro Geodésico da América do Sul, para brilhar a paz, o amor e a sabedoria, esse estado de consciência, professor Walter. E sinalizar, né, a vinda da raça dourada, como o Salvio comentou aí no chat, né, na terra do porvir. Olha a terra do porvir, essas brasílicas terras que nós estamos habitando, né?
E teremos a honra de contar com Jorge Antônio Ouro como o palestrante, que inclusive contribuiu no livro, né, do Monumento ao Biótico. Tem um livro sobre isso, que vai falar vários ensaios explorando esse tema, né? E o Jorge Antônio Ouro, grande conhecido, é de Florianópolis, escritor, jornalista, pesquisador. Será uma grande live a acontecer aí no início de dezembro, 5 de dezembro, na terça-feira, às 20h40. E claro, né, pessoal, teremos aí no sábado o encontro, o projeto de iniciação, o professor Walter Teixeira de Andrade, o Carlos Antônio Nascimento e o Catira. Então, eu até me excluo. Claro, mas você está sempre nos bastidores. Sim. O trabalho bastidor é necessário. As duas colunas. As colunas básicas. Porque esse trabalho é em honra ao professor Henrique José de Souza, a Helena Blavatsky, e a grandes pensadores aí que o professor Walter tem trazido e a equipe aí tem contribuído no debate, né? E a Dani? Eu nem percebi mesmo, viu, Dani? O papo está gostoso mesmo, viu? Muito gratificante. E eu quero ressaltar que a participação do público que está aqui nos prestigiando também torna esse encontro. Eu acho que a ideia pegou. A ideia pegou, viu? A gente vai ter muito assunto. A humanidade. Pessoal, e olha, faltam 2 dias. Faltam 2 dias para a gente terminar aí as inscrições para o concurso do selo comemorativo do centenário da Fundação da Sociedade Brasileira de Eubiose. Né, Guazelli? Estamos chegando ao centenário, hein? Vamos lá. Quem está interessado em ter ideias aí, a inscrição ocorre pelo evento 2024, né, 2024, do Sátiva. A inscrição vai até depois de amanhã. Não percam, hein? Ainda dá tempo. E Dani e eu estaremos nesse fim de semana em Palmas, no Tocantins, para o encontro do aniversário da representação de Palmas, no Tocantins, né? Em que nós vamos falar sobre a simbologia do Tocantins e os sinais do porvir, né? Os sinais do futuro que estão aí no Centro-Oeste, e o Tocantins como parte integrante do norte do país, mas está coladinho aí do Centro-Oeste, tem uma contribuição importante, um trabalho a ser desenvolvido que não pode ser ignorado. Então, a gente vai falar sobre como isso tudo está cifrado no brasão, na bandeira do Tocantins, na bandeira de Palmas, de Porto Nacional, do nosso querido e saudoso e venerável irmão Júlio Teixeira, que tanto contribuiu aqui na Conexão 3005. Mas, pessoal, eu não podia também deixar de falar do Espaço Shakti Nova Era. Cadê aqui o Espaço Shakti Nova Era para vocês acompanharem as atividades lá. Tem o site, né, www.shaktinovaera.org. Tem o Instagram, @ShaktiNovaEra, e o Shakti Nova Era está na Praça Helena Jefferson de Souza, número 38, em São Lourenço, mas também está em São Paulo, tanto aqui no departamento do Sumaré como no departamento de Santana, e está em Brasília. E inscrições, ou quem quer acompanhar a programação desse Centro de Terapias Holísticas, é só escrever aí no WhatsApp 35 99 756 6874 ou acompanhar a programação pelo site ou pelo Instagram. Dito isso, pessoal, dá tempo ainda para um último tema que a Dani adora, ela já me comentou várias vezes, que é: você notou como a mitologia e temas sagrados estão vindo à tona nos programas, nos desenhos animados, nas mídias? Então, por falta de exemplo, vou dar um exemplo, é Castlevania. Ou então O Senhor dos Anéis, ou o próprio Game of Thrones, como tem coisas que estão sendo trazidas aí, né? Os temas iniciáticos. Harry Potter, que a Dani adora, não é à toa que ela adora, porque tem muito conteúdo de valor lá. Eu vou parar por aqui e deixar vocês falando. O que vocês acham aí, o que vocês têm observado de mídia? Eu acho interessante a gente trazer as culturas antigas e eu vejo como uma readaptação ao momento presente. Eu acho que elas fazem parte, né,
do momento que a gente vive, né? É uma coisa interessante isso, né? Um resgate de culturas, de histórias do passado que se mescla muito bem no momento presente. Vocês não enxergam dessa maneira? Eu enxergo sim. Eu vou só aproveitar e fazer um complemento quando eu falei de Chac Nova Era, vai fazer aniversário dia 2 de dezembro. Vai ter festa. Vai ter festa lá em São Lourenço. Sim. Vai ser enriquecedor, como a Dani comentou, né? E a Gil Tomé também comenta aqui. Está em festa, celebrando 2 anos da Unidade São Lourenço. É isso mesmo, Gil Tomé. Dia 2 de dezembro teremos festa. A Dani sempre foi uma entusiasta do Chac Nova Era, e nós aqui no Conexão, a gente aproveita e contribui também aí na divulgação dessa iniciativa maravilhosa. Carlos, eu penso o seguinte, uma geração nova de pessoas está tendo acesso a mitologias e a uma linguagem sagrada na forma de contos, que antes eram contos para crianças, né? Os contos de fada, hoje está vindo nas historinhas, nos desenhos animados, nos memes, nos animes japoneses, né? Eu só quero fazer um comentário, Eduardo. Sim. Os contos de fadas, que nós chamamos, né, que existem na humanidade, na verdade, não é simplesmente para crianças, é para a humanidade. Então, isso é trabalho dos mestres. Então, o Pinóquio, né? A Bela Adormecida, Branca de Neve e Sete Anões e outros tantos contos de fada são assuntos que são trazidos pelos mestres para fixar na cabeça das pessoas os conhecimentos superiores. Né? Eu quero citar mais uma coisa que é importante. A Cabala, a árvore da vida, ela é sintetizada, sabe onde? No jogo da amarelinha. Jogo da amarelinha. É verdade, Eu tenho estudado, eu estou fazendo um trabalho a esse respeito, né? A amarelinha. E pesquisadores descobriram o desenho da amarelinha na antiga Roma. Na antiga Roma, as crianças brincavam de amarelinha na Roma antiga, tem lá os desenhos. E existem autores que dizem que a amarelinha é citada no livro dos mortos, no Egito. E com certeza era conhecida no Egito, na Grécia. Então está, a amarelinha é uma brincadeira para criança, mas tem relação com a Cabala, a árvore da vida. São 10, nós temos o céu e a terra, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 estágios da Cabala, da árvore da vida. Então, está mais uma informação importante para todos, para pesquisarem, estudarem, para ver. Nada acontece por acaso, conforme nos ensinou o professor Henrique José de Souza. Bem lembrado, professor, muito bem lembrado. Catira. Estava fechado aqui. Eu estava falando aqui, assim, eu acho que esse retorno, né, tem a ver com o momento que a gente está passando, com tudo que a gente falou agora há pouco, né? Acho que a gente está num momento que o planeta, né, ele vibra, né? O jogo da a gente está em contato com essas vibrações, a questão dos ciclos que a gente já colocou aqui, e isso traz de volta, né, essa conexão com essas forças e a gente acaba resgatando essa questão mitológica. Porque eu quero até colocar essa provocação para o professor, porque a mitologia, ela existe antes da religião. Não é isso, professor? Exatamente. E aí veio a religião que, assim, apagou um pouco, a humanidade ficou meio distraída com a questão religiosa, e não é aqui uma crítica à religião, né, mas assim, e depois a gente foi deixando para trás. Agora parece que está retornando esse interesse, esse contato com a mitologia. Então, eu acho isso muito, muito, muito bom para o momento que nós estamos passando, esse reconectar com essas histórias antigas, que é basicamente o que fez a nossa humanidade, acredito eu. Não é isso, professor?
Mas o professor Walker fez eu lembrar, quando o professor fala nos contos de fada, fez eu lembrar do Monteiro Lobato trouxe muita mitologia nossa, Monteiro Lobato, fantástico, fantástico. trouxe muita mitologia nossa na sua obra escrita, né? O Villa-Lobos também trouxe na sua obra musical. Também. E o Wagner, a mitologia germânica, né? Nas obras dele. Também, é. Eu acho que essa mescla de cultura, a gente trazer a boa cultura do passado para se mesclar na cultura do presente. Eu acho isso fantástico, viu? Na verdade, esses autores, quando eles trabalham, eles servem de veículos para o conhecimento superior, né? Então, eles trazem esses arquétipos que formam a mitologia. É claro, como o nosso irmão Gilberto Catira falou, a mitologia, com o tempo, para alguns grupos, vira religião, né? Então, fica meio sectário, né? Vira religião. Mas é um processo do comportamento humano, né? Mas eles realmente são seres que trazem... O próprio Beethoven, né? O Beethoven falava isso. Ele dizia, não sou eu quem faz a música, eu ouço de Deus. Ele falava isso. A música que eu ponho na partitura, eu ouço de Deus. Beethoven falava isso. Fantástico. Fantástico. A arte tem essa capacidade, né, de transformação, né? Verdade. Vocês sabem, né, que o Salve até pergunta aqui, né, sobre a questão ele fala da questão do aprendizado, né? Porque esses contos de fada que traz esse conhecimento, ele é muito importante, porque se você não aprender desse jeito, você vai aprender na dor, né? Você vai aprender. Deixa eu ver aqui o comentário que ele postou. Iniciação aqui. Aqui, né? A iniciação humana se baseia nos sofrimentos físicos, nas doenças e nos princípios morais. Depuração de nidanas, deixando o cérebro subconsciente limpo, sem arestas. A não ser, né, claro, a única maneira de você evitar essa dor, esse sofrimento, é você aprender pelo amor ou pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento é a conquista da consciência. Então, realmente, se a pessoa não se emendar, vai vir no momento aí. Isso é básico. Ela no caminho. Básico no ensinamento de Siddhartha Gautama, né? Ele dizia: o sofrimento provém do quê? Da ignorância. E como é que se livra o sofrimento? Através da sabedoria. Siddhartha Gautama. Como é que o indivíduo se livra do sofrimento? Através da sabedoria. Aí. Siddhartha Gautama. Olha que a gente começou falando de inteligência artificial, né? A gente está falando agora sobre os filmes. Olha que interessante, né? Se você analisar o filme Matrix, ele trabalha essa questão mitológica, espiritual, que tem a ver com aquela questão do escolhido, o mestre, tal, que veio trazer uma mensagem, né? Em cima disso que o professor está falando. E, ao mesmo tempo, ele trabalha a inteligência artificial. Né? Quem conhece a história do Matrix, ele tem a questão da máquina, né? Através de uma inteligência artificial, entre aspas, que ela acaba ganhando uma força própria e causa, né? Vamos contar aqui o filme que todo mundo já conhece. E olha que interessante, né? Então, o filme Matrix, ele é interessante porque ele une essas duas coisas, né? A mitologia, a espiritualidade, a inteligência artificial e traz aqui para o nosso tempo, né? Ele acaba juntando essas três coisas. Então, é interessante. Quem não conhece, aí, eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã de Matrix, né? Então, quem não conhece, assista, que vale muito a pena. É um trabalho muito importante. Não se esqueçam que o querido Marcos, que está participando aqui, nos contemplou com 3 lives no Conexão 3005 só para falar do filme Matrix. Legal. Que maravilhoso. Do primeiro filme. Maravilhoso. Excelente ideia. Branca de Neve, eu vejo aqui, comentou, Teófilo. Branca de Neve, nós também temos uma live, que a Elizabeth Ponceto falou sobre a Branca de Neve, né, e os 7 anões. E aí ele está comentando aqui, os anões são centros vitais das forças dos chakras. Faz todo sentido, Teófilo, faz todo sentido. A analogia é perfeita nisso. E também os 7 anões estão ligados com os 7 temperamentos, né?
7 temperamentos. A ciência estuda os 4 temperamentos, né? Do quaternário, mas existe 7, que é o setenário nosso, né? Que corresponde aos chakras também, né? Então, os 7 anões, a gente pode fazer um estudo relacionando os 7 temperamentos com os 7 anões. E justamente eles vão nas cavernas procurar, eles vão nas cavernas para trazer o tesouro, né? Que é os mundos internos, né? Eles Mas, pessoal, eles olha, trazem a sabedoria, o valor, o ouro, né? Dos mundos internos para justamente a face da Terra. estou pensando muito nisso, professor Walter, sobre a questão do ouro e da prata, sobre os 4 elementos, o 5º elemento, e daí você chegar nessa tríade, né? Você tem um quaternário, depois vai para uma tríade, o 5º elemento e o sol e a prata, né? O ouro e a prata como elementos que formam esse ternário superior. Mas, pessoal, é impressionante como o tempo voou e não temos outra escolha senão terminar com um gostinho de quero mais, né, Carlos? Exatamente. Professor Walter. Mas essa Então, ideia Estamos com gostinho de quero mais. se todo mundo gostou, então fica aí mensalmente, né? Quem sabe a gente pode... Vamos fazer isso, sim. Combinar aí, até colocar convidados para nos ajudar. Isso, todo mundo participando, isso é muito bom. É muito bom reunir o pessoal, né? Reunir o pessoal para... A gente vai mentalizando, né? E vai coisas importantes. E 2 lembretes importantes, como já foi corrigido aqui, é dia 3 de dezembro, que vai ser o aniversário da CHAC, lá de São Lourenço. E no dia 9 de dezembro, sábado, em Campinas, vamos ter uma palestra pública do Um grande irmão nosso. Horas. Um grande irmão nosso. Fica na rua Francisco Teodoro, 897, Vila Industrial. Bom tema, né, professor Walter? Muito um grande bom. irmão nosso, Fernando Capozano, um grande estudioso, e as palestras dele são excelentes. Excelente, imperdível. Não pode, não perca. É isso, pessoal. Vamos sair daqui enriquecidos, do bem. Com certeza. Enriquecidos com... Né, que nem a Daniela colocou lá, enriquecidos, começando com H, né? Com H, enriquecido com H, com certeza. Nós nos enriquecemos. Enriquecer é sermos Henrique, né? Nos tornarmos... Enriquecer quer dizer sermos Henrique. Nos tornarmos idêntico à consciência do mestre e professor Henrique de Souza. Fantástica analogia. E é isso, pessoal. Então, fica a minha gratidão aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. E até a próxima. Até breve. Até a próxima.